Olá, pessoal, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula, segunda aula da semana, né? O que é sociologia, dentro da revisão de conteúdos que nós vamos fazer para vocês irem para as atividades do caderno de atividades. Eu montei aqui só uma recapitulação, né? Uma revisão de todos os conteúdos trabalhados com vocês, inclusive das aulas passadas, né? Para a gente conseguir fazer uma revisão rapidinho aqui, ok? Depois a gente vai, depois que terminarmos o caderno de atividade, nós vamos para a apostila do segundo bimestre, beleza? Então vamos lá. O que é sociologia? É o nosso primeiro assunto do bimestre, né? A sociologia, elas são as lentes que descortinam para entendermos a interação social dos grupos. É como se tivéssemos uma cortina na nossa frente e quando nós vamos tentar entender as atitudes, o relacionamento dos indivíduos perante um grupo, nós vamos descortinando então, tirando aquele véu e vamos entendendo um pouquinho sobre o relacionamento dos indivíduos em grupo, que vivemos, na sociedade em que vivemos. Então vamos lá. Então, sociologia, o que é a sociologia? Como seu próprio nome indica, a sociologia é a ciência que estuda a sociedade. Então, a sociologia é uma ciência, né? E o objeto de estudo da sociologia é a sociedade. Nesse sentido, deve-se destacar que o ser humano é um indivíduo que vive em sociedade e, portanto, a mesma por ser analisada em suas diversas dimensões ou dinâmicas. Ela revela novas possibilidades de ver a sociedade, diferentemente daquela que estamos habituados a enxergar. O convívio social é permeado por critérios de julgamento e de diferenciação que podem ser percebidos em outros contextos. O senso comum. O que é o senso comum? O senso comum, lembra que a gente comentou bastante em sala de aula sobre o que era comum, sobre quebrar espelho, quando está chovendo, nós olharmos no espelho, tem gente que tem pessoas mais idosas que proíbe, diz que não é bom, que atrai raios, né? Esses conhecimentos é do senso comum, que vem assim, a gente vai repetindo aquilo que os outros disseram, que os mais velhos vivenciaram. Então, de geração a geração, a gente não questiona, não tenta dizer se é mentira ou comprovar, a gente simplesmente repete, né? A gente vai repetindo sem questionamentos, né? Na verdade, a gente vai acreditando no que o outro vai dizendo, né? Então, o senso comum é um tipo de conhecimento popular adquirido pela observação e pela repetição que não foi testado metodologicamente. Então, não foi usado um método de investigação para testar se é verdadeiro ou não. Geralmente, o conhecimento do senso comum está presente em nosso cotidiano e é passado de geração a geração. Podemos afirmar que esse tipo de conhecimento é categoricamente popular e culturalmente aceito, o que não garante a sua validade ou invalidade. Não dá para a gente dizer se é verdade ou se é mentira, né? A gente simplesmente vai acreditando e repetindo. O senso comum, por ser obtido a partir de um movimento de repetição cultural, pode estar correto ou não. Não é possível confiar nesse tipo de conhecimento como se confia na ciência, mas também não podemos invalidá-lo de imediato, pois o fato de não se estabelecer métodos e testes comprobatórios não significa necessariamente que o tipo de conhecimento popular está errado. Então não se estabelece, né, uma regra, um método a seguir, um caminho para comprovar se é verdadeiro ou não. O aspecto positivo do senso comum é que ele reproduz soluções para os problemas cotidianos, no dia a dia, né? Mas o negativo vem que ele reproduz e perpetua equívocos, preconceitos e intolerância por muito tempo. Então, assim, equívocos, por exemplo. Você não pode deixar teu chinelo virado porque tua mãe morre. Ninguém vai testar, vai querer dizer assim, não, vou deixar para ver se acontece. Ninguém comprova, né? Na história de olhar no espelho, de comer alguns alimentos que dizem que faz mal, tipo manga com leite, né? Essas coisas. Então ele reproduz esse negativo e só vai tirar isso se as pessoas forem em busca de tirar o véu, descortinar, né? Para entender um pouquinho sobre
esse senso comum, mas na verdade poucas pessoas fazem isso. O que distingue o senso comum da ciência? O senso comum é a opinião baseada em hábitos, preconceitos, tradições, nasce da atividade sensível e da experiência pessoal acumulada. Então, ele vem das atividades, né, sensitivas e vem pela experiência acumulada e vamos passando de geração para geração. Já a ciência, ela é embasada em pesquisa, investigações metódicas e sistemáticas, né? Tem que ser sistematizado, tem que ser anotado, tem que seguir um caminho, ter um caminho de pesquisa. O conhecimento que resulta de um trabalho racional, teorias coerentes e que digam a verdade sobre a realidade. Então, aí, ela comprova se aquilo é real ou não. Essa é a diferença do senso comum com a ciência, com a ciência. Agora, o conhecimento científico. O conhecimento científico só é científico se for passível de verificação. Isto é, torna-se necessário descrever as operações mentais e técnicas que possibilitaram obter o conhecimento. Explicações sobre o método adotado. Então, tem como explicar que método foi, que caminho foi, para comprovar a verificação dos dados. Não é verdade? Não é como o senso comum, que não tem como fazermos isso. O aspecto positivo, as teorias científicas buscam explicar a realidade de forma racional e objetiva. Ela não perpetua equívocos, preconceitos e intolerância. Então, ela não deixa, né? Se vai comprovar, se vou usar métodos para certificar, automaticamente eu vou tirando os equívocos. Quanto mais dúvidas aparecem, mais equívocos aparecem, a ciência vai pesquisando, tentando chegar a um resultado que comprove. No caso, o senso comum, não. E o negativo é aquela supervalorização da ciência, considerando-a capaz de superar todas as crenças do senso comum. Ela não consegue, essa é a parte negativa, ela não consegue superar, né, as crenças, né, todas essas crenças do senso comum. Tem coisas que são inexplicáveis, não dá para comprovar. E dificuldade de obtenção da objetividade, da neutralidade, pois a realidade e as opiniões pessoais dos cientistas podem interferir no resultado. Então, os valores de cada pesquisador, de cada cientista que vai estar na frente, né? Aí eu coloquei aqui essa quadrinha, né? Falando sobre conhecimentos. A criança pergunta, por que o sol se põe? É uma pergunta que todos nós fazemos, né? Por que o sol se põe? Ou por que se esconde? Por que ele desce, né? Por que ele não aparece de manhã? É uma dúvida da criança sempre. Aí o pai responde, porque o ar quente sobe, o sol está quente a meio do dia e por isso sobe até ao céu, né? Então o ar é quente, né? Ele sobe, então o sol também sobe, fica lá ao meio-dia, depois ele desce para o céu. Depois, ao fim da tarde, arrefece e põe-se, né? Então ele vai se pôr. Por que vai de leste para oeste? É o vento solar, querido. Então o vento solar é que leva, né? Que faz o movimento do sol e não é a terra que gira. Então veja, se ficar nesse senso comum, nessa explanação, nessa explicação, né? A criança vai ficar com isso na cabeça. Só que esse tipo de conhecimento, ele pode ser científico, então ele pode comprovar que não é isso à medida do tempo que ele vai crescendo. Aí nós temos o outro conteúdo que é a divisão das ciências sociais. Coloquei aqui uma imagem, né, de grupos de pessoas, indivíduos, dado a mão. As ciências sociais, ela é o estudo de como os seres vivos, os seres humanos se relacionam na vida prática e afetiva, das formas para as quais interagem uns com os outros, estabelecendo regras e valores. É a tarefa de um grupo de disciplinas reunidos sob o nome de ciências sociais. A sociologia é uma dessas disciplinas. Então, são disciplinas que interagem, tipo sociologia, filosofia, história, geografia. São disciplinas que conversam, né? E acaba facilitando o conhecimento das ciências sociais. Todas as ciências que
que está envolvida com os seres humanos. O objeto das ciências sociais é o ser humano e suas relações. Então, sempre, né, o homem com o meio. Ela se divide em antropologia, ciência política e sociologia. Vamos lá. A atuação da antropologia. Ela estuda as diferentes sociedades sob o aspecto cultural e do comportamento humano, estrutura familiar, religião, língua, folclore, costumes e manifestações artísticas. Então, esses são o que a ciência, que a atuação, que a antropologia estuda, né? Como objeto de estudo, o homem e suas múltiplas relações. Então, quem é objeto de estudo da antropologia? O homem. Estuda nossas respostas perante o ambiente, as relações interpessoais e as contextualiza na época em que se desenvolvem. O tema que mobiliza diversos antropólogos é a Amazônia, por sua importância e urgência no contexto das mudanças climáticas, porque a preocupação mundial, né, é sobre as mudanças climáticas. O homem precisa do meio para sobreviver. O clima depende da Amazônia e nós dependemos de todo essa proteção, na verdade, preservação, né, de toda a área verde. E a Amazônia é a nossa área verde maior para o mundo. É chamada de pulmão do mundo, né? Muitas vezes a gente sabe que não é tanto assim, não é só ela. Aí vamos ver a atuação da sociologia. A sociologia ela analisa as relações sociais entre os indivíduos, ela investiga a origem, o desenvolvimento e o funcionamento das instituições, cobrindo todas as áreas do convívio humano, desde as relações na família até a organização das grandes empresas, o papel da política na sociedade ou o comportamento religioso. Então, essa é a função da sociologia, né? Ela trabalha com o relacionamento de todos os seres humanos, dos indivíduos perante os grupos que nós convivemos. Aí eu tenho aqui o que ela pesquisa. Ela pesquisa raças e mobilidade social no Brasil. Essa pesquisa busca analisar o que condiciona mais essa mobilidade social, que é a raça ou a classe social. Não tem como fugirmos, né? O homem, nós somos raça. A sociologia nos vê como uma raça, né, que está em convívio, em relação um com o outro no meio que nós vivemos. Aí nós temos as áreas da atuação da ciência política. Todos nós somos seres políticos, nós já nascemos, né, sendo político. Por quê? Quando a mãe está grávida, ela precisa de um lugar para ter o neném, precisa de um hospital, precisa de atendimento do médico. Quando ele nasce, ele precisa ser registrado, né? Precisa comprovar que é vivo, que nasceu vivo. E depois tem todos aqueles direitos de casa, de comida, de habitação, de remédios, né? De escola e tudo mais. Então nós nascemos, nós somos um ser político. A ciência política pesquisa a sociedade do ponto de vista do poder político, trabalha com questões ligadas à opinião pública, ideologias e legislações, estuda a origem e o funcionamento dos sistemas de governo, das instituições e dos partidos políticos. Já está mais envolvida com a parte política. Os cientistas políticos podem estudar instituições como corporações, empresas, uniões, sindicatos, igrejas ou outras organizações cujas estruturas e processos de ação se aproximem de um governo em termos de complexidade e interconexão. Então, ela está aí embasada para ser trabalhado, né, dentro e junto com os governos, junto com a política. Aí eu coloquei aqui para relembrar um pouquinho o conhecimento científico nas ciências sociais e na sociologia, né? Que existe uma dificuldade na investigação, porque é mais fácil procurar entender dentro de uma psicologia do indivíduo o porquê que existe o desemprego.